Uma saudação especial a você que nos acompanha em mais esta semana do nosso Retiro Quaresmal. Antes de aprofundar com vocês os temas da Palavra de Deus desta quarta semana do tempo da Quaresma, eu quero deixar a todos uma mensagem. Hoje exatamente faz uma semana que nós recebemos a determinação do Poder Público Municipal por meio da Secretaria de Saúde e também do nosso arcebispo metropolitano, Dom João Inácio Miller, para que fossem canceladas todas as celebrações, as missas, bem como as atividades pastorais que supõem aglomeração de pessoas. Há uma semana nós temos acompanhado a evolução da pandemia do coronavírus e nós, como Igreja Católica, precisamos mais do que nunca abraçar essas determinações e orientar o nosso povo no sentido da responsabilidade e do cuidado com a vida. Este é um tempo mais do que nunca de oração, de recolhimento, de súplica a Deus, súplica pela misericórdia de Deus, pelo nosso povo, pelo mundo inteiro. Ao mesmo tempo, eu devo dizer a vocês que não é um tempo de desespero e muito menos de medo, portanto. O cristão não se amedronta, mas o cristão tem responsabilidade diante da vida que é dom de Deus. Então, procuremos ficar em nossas casas, compreender que a Igreja, assim como todas as instituições que formam a sociedade, deve cumprir com as ordens públicas e eclesiásticas. Devemos todos nos unir de modo solidário por meio daquelas práticas que não representam risco para a vida das pessoas e devemos rezar muito uns pelos outros. Eu tenho recebido ao longo desta semana muitos testemunhos por parte de pessoas que moram em condomínios, em prédios, pequenos gestos de solidariedade de modo especial para com as pessoas que estão na condição de risco diante desta pandemia. Os nossos idosos, as pessoas vulneráveis, pequenos gestos de solidariedade como fazer uma compra para evitar que a pessoa saia da sua casa, fazer-se solidário por meio de uma simples mensagem na porta do vizinho, se ele precisa de alguma coisa, gestos como a oração pelos nossos médicos, enfermeiros, pelos agentes de saúde de modo geral. Todos esses gestos, muitos outros que eu poderia citar aqui, revelam solidariedade. E é isso que nós precisamos neste momento. Unidos, com fé, com solidariedade, enfrentando este momento, sim, de crise. Mas que nos ensina, por outro lado, muitas coisas importantes. Um vírus nos faz refletir o quanto somos frágeis e o quanto é necessário que nós valorizemos a vida agora, neste momento, pois desconhecemos o dia de amanhã. Nós viemos de Deus e para Deus voltaremos. Como tenho conduzido a minha vida? Como entendo a fé em minha vida? O Senhor quer nos encaminhar sempre para o melhor. Ele nos quer salvos. Mas para isso Ele espera a nossa liberdade comprometida, o nosso sim a Ele, a nossa adesão à Sua palavra. Em momentos de fragilidade como este que nós estamos vivendo, procure meditar, refletir, rezar como estou conduzindo a minha vida. Não é para nos amedrontar, é para nos responsabilizar. Este pode ser para nós, portanto, um momento de grande crescimento e amadurecimento na fé. Eu me estendi um pouco nesta mensagem introdutória,
que em resumo é para não amedrontar todos vocês, mas para gerar em vocês a confiança da fé. E agora desejo tratar propriamente os temas para o nosso retiro desta quarta semana da Quaresma. Todos estão seguindo fielmente. Eu recebo muitas mensagens pelo WhatsApp, recebo pelas redes sociais, o Facebook da Catedral, e sei, portanto, que as pessoas estão firmes no propósito da oração diária. Aquela meia hora, 40 minutos, ou quem sabe agora que nós estamos em casa, um pouco mais de tempo, 1 hora de leitura orante da Palavra de Deus, mergulho na Palavra de Deus. Sei que isto tem feito bem para muita gente. Muitos estão redescobrindo o amor pela Palavra de Deus e o comprometimento da vida com Cristo Jesus pelo batismo que nós recebemos. Fiquem firmes, perseverem no retiro. Nós vamos até o fim com este retiro quaresmal. A quarta semana da Quaresma vai nos levar a meditar e a rezar a beleza do nosso batismo. Por isso, desde já, eu quero convidar você que está rezando nestes dias conosco a refletir sobre o seu próprio batismo. E será importante, inclusive, recuperar alguns elementos históricos. Quando você foi batizado? Você se lembra da data do seu batismo? Vai procurar o registro, a lembrança, procure se informar com outras pessoas, os seus pais, se você os tiver, os seus padrinhos. Aliás, quem foram os seus padrinhos também? Você os conhece? Mantém com eles contato? Onde você foi batizado? Em qual igreja? Você se lembra? Procure se informar. Porque naquele lugar você nasceu para Deus. Quem foi o padre que celebrou o seu batismo? Foi um padre? Foi um diácono? O fato é que você recebeu este primeiro sacramento da vida cristã. Recupere estas informações importantes para a sua história pessoal, importantes para a sua fé. Eu quero convidar você a se sentir alegre por ter sido batizado. Que imenso dom pertencer a Cristo e à Igreja pelo batismo. Jesus no Evangelho diz: quem crer e for batizado será salvo. Pela água, pela fonte batismal, nós nascemos de novo a partir de Cristo. Nascemos para o alto, para a vida eterna, para o céu. Isto deve alegrar o seu coração, porque o Senhor, pelo sangue da sua cruz, abriu para nós as portas da eternidade e pediu que nós fôssemos associados a Ele, na morte dele, pela água do batismo, para ressuscitarmos com Ele, como vamos celebrar na Páscoa. Então, procure fazer o histórico do seu batismo. Faço este convite a você. Tenho certeza que você vai descobrir coisas muito bonitas desta história. Se lembram do Evangelho do último domingo da Quaresma? Jesus no poço com a samaritana. Ele oferece a água viva que jorra para a vida eterna, e esta água viva é o mandamento maior do amor. Não uma lei exterior, mas um preceito impresso, não em tábuas de pedra, mas no coração do ser humano. Preceito do amor, fonte de vida que jorra para a vida eterna. Neste quarto domingo da Quaresma, nós meditamos o encontro de Jesus com um cego de nascença. O Evangelho é João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Aquele cego de nascença, além de tudo, era mendigo, prostrado, caído por terra,
Jesus o avista e o cura. E eu quero chamar a atenção neste trecho do Evangelho do domingo para o gesto que Jesus faz para curar aquele cego. Ele cospe no chão, com a sua saliva ele faz barro, coloca o barro nos olhos daquele homem e manda que ele se lavasse. E ao cumprir com tudo isto, aquele homem passa a enxergar novamente. Esta semana, a quarta da Quaresma, será uma semana que vai nos convidar a meditar sobre a luz. Luz nos olhos, olhos bem abertos, para enxergar o que Deus está nos mostrando, para enxergar a pessoa de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Luz para caminharmos com segurança em meio às tribulações desta vida. Luz da verdade, que é Cristo Jesus. Abramos bem os nossos olhos. Lembremos que no ato do nosso batismo foi aproximada de nós uma vela acesa. E aquela vela acesa é sinal da luz de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, terá a luz da vida. Vejam no Evangelho que Jesus, ao fazer barro e colocar nos olhos daquele homem, como que ele resgata para nós o livro do Gênesis. Quando Deus modela o ser humano do barro da terra, assopra-lhe nas narinas e ele se torna um ser vivente. Jesus veio a este mundo para restaurar a obra da criação, que foi estragada pelo pecado. Aquela saliva na terra para fazer o barro é expressão do hálito do Filho de Deus, soprando de novo em nós o dom da vida, da salvação. Que maravilhosa essa imagem do Evangelho deste quarto domingo. Somos convidados a deixar-nos tocar pelo hálito do Filho de Deus. E nós fazemos isso pelo dom do Espírito Santo que já nos foi dado no batismo e na confirmação batismal, que é o crisma. Depois que aquele homem do Evangelho foi curado e passou a enxergar novamente, vocês observaram no Evangelho que ocorre todo um interrogatório por parte dos vizinhos, dos que conheciam aquele então cego, das autoridades dos judeus. Todos querem saber, mas quem foi que te curou? No finalzinho do Evangelho, aquele homem novamente se encontra com Jesus. E o diálogo fundamental depois da cura da cegueira, quando Jesus, se aproximando novamente dele, pergunta: crês no Filho do Homem? O então cego pede a Jesus: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus responde: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. E a resposta fundamental, síntese de todo o Evangelho deste domingo: eu creio, Senhor. Para ele responder eu creio, ele precisou antes enxergar. Sou eu. É este que está falando com você, é este que você está enxergando. Eu creio, Senhor. Quem sabe nós podemos reviver esta experiência do Evangelho colocando-nos no lugar daquele homem cego que foi curado, que passou a enxergar, que abraçou a luz do Cristo
e que professou a fé. Eu creio. Isto já aconteceu misteriosamente em nossa vida no batismo. Isto deve se repetir a cada dia, na minha e na sua vida. Ao rezar, ao fazer a leitura orante deste trecho do Evangelho, coloque-se no papel daquele cego. Para terminar a reflexão deste Evangelho do domingo 4º da Quaresma, eu quero dizer só mais uma coisa. Todos vocês perceberam que, ao ser curado, aquele homem foi submetido a um interrogatório constrangedor. De certa forma, ele é perseguido, até porque Jesus o cura num dia de sábado, o que a lei não permitia. Termino dizendo, se você é batizado, batizada, nós todos batizados, preparemo-nos porque a perseguição é inevitável. Neste mundo somos submetidos a questionamentos, a deboches, chacotas, risos. Neste mundo seremos incompreendidos, questionados de modo capcioso, mas perseveremos. Depois de todo aquele interrogatório, veio o diálogo fundamental. Você crê no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? É este que você está enxergando. Pois eu creio, Senhor. Perseverança, mesmo diante das perseguições, das incompreensões, dos desprezos à fé. Quem perseverar até o fim será salvo. Pois bem, iniciamos a semana com o cego de nascença curado e fiel a Jesus. Na segunda-feira desta quarta semana, nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Vamos meditar esta passagem em que Jesus cura o filho do oficial de um rei pagão. Aquele oficial também era pagão. O oficial vai até Jesus suplicando a ele, fica sabendo da presença de Jesus e vai logo suplicando a ele a cura pelo seu filho que estava à beira da morte. E o Jesus, de prontidão, mesmo à distância, garante àquele oficial a cura do seu filho. E assim se dá. O filho é restabelecido. Eu queria destacar deste Evangelho o aspecto da distância. Quando falamos de fé e quando contemplamos Jesus experimentando o seu amor salvador, não existe distância. O oficial está com Jesus, mas o curado está bem distante de Jesus. Nesses tempos de recolhimento, por conta de toda esta pandemia, eu sei que muitos de vocês em casa estão com o coração apertado, gostariam de estar na igreja, de se reunir com os irmãos, gostariam de estar mais próximos. Eu não gostaria de estar precisando das câmeras para chegar até vocês. Eu gostaria de ver vocês bem próximos, olho no olho. Mas ainda não é possível. Mas eu quero dizer que a distância entre nós inexiste. Estamos juntos. E Jesus se faz próximo a nós. Ele está conosco. Ele é Deus conosco. Portanto, confiemos como confiou o pai daquele jovem que foi curado. Curado à distância. O Senhor também realizou estes sinais à distância. Lembremo-nos daquele centurião romano que diz a Jesus:
suplicando a cura para um seu servo, não é nem necessário que o Senhor vá até lá. Pois eu também sou um subalterno e tenho soldados sob o meu comando, e digo a um vai e ele vai, e digo a outro vem e ele vem. Basta que o Senhor diga uma palavra e o meu servo ficará curado. E esta expressão nós inclusive repetimos todos os dias antes da comunhão, comunhão que agora nós estamos fazendo de modo espiritual. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas diga uma palavra e eu serei salvo. Repito, o Senhor não está distante de nós, Ele está próximo de nós, como se fez próximo e curou o filho deste oficial do rei, como ouviremos, como meditaremos no Evangelho da segunda-feira. Na terça-feira da quarta semana da Quaresma, o Evangelho será João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. E de novo vamos encontrar Jesus curando. Já no domingo curou o cego, segunda-feira cura o filho do oficial do rei. E na terça-feira ele cura agora um paralítico, que há 30 anos mais estava impossibilitado de lançar-se na piscina de Betesda, quando as águas se moviam, para receber a cura. Pois Jesus se aproxima dele e toca nele e diz: levanta-te e anda. E aquele homem levanta-se, pega a sua cama e anda. Novamente, depois da cura deste homem paralítico, ocorre um interrogatório por parte das autoridades judaicas que ficam incomodadas com os sinais que Jesus realiza. Ele restabelece a vida, levanta aquele homem num dia de sábado, escandaliza aqueles que estão presos à letra da lei e não se importam com o cuidado da vida. A cura do doente junto àquela piscina de Betesda também é expressão do nosso batismo. Nós fomos chamados à vida nova em Cristo pelo batismo. Fomos resgatados da imobilidade, da atrofia do pecado, para, marcados por Cristo e inseridos nele, agirmos em nome dele no meio do mundo. Portanto, na terça-feira, meditando a cura do paralítico na piscina de Betesda, procure meditar o que ainda me torna imobilizado, o que ainda me faz paralisado. Quais são, em resumo, os meus pecados que me imobilizam? Confio na força do Senhor, na graça do seu amor que eu recebi no batismo? Na quarta-feira, nós vamos de novo interromper a nossa Quaresma. Quarta-feira desta quarta semana da Quaresma não será dia de praticar jejum, abstinência, não será dia de penitência quaresmal. Por quê? Porque nós vamos celebrar com solenidade, evidentemente não em nossas celebrações públicas, a Anunciação do Senhor. São apenas duas as solenidades que interrompem o ciclo da Quaresma. Uma já foi, dia 19, São José. E agora, dia 25 de março, a solenidade da Anunciação do Senhor. Nossa Senhora recebe o anúncio de que Deus precisa dela para que o seu filho entre neste mundo pelo seu ventre virginal. E ela diz um sim generoso e fiel ao pedido de Deus. Na Anunciação,
se dá a encarnação do Verbo de Deus no ventre de Maria. 25 de março até 25 de dezembro, 9 meses, quando nós vamos celebrar, então, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na quarta-feira, faça a leitura orante da Palavra de Deus, deste Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, o relato da anunciação por parte do anjo Gabriel. O anjo diz a ela: não tenha medo, Maria. Tudo o que vai acontecer é obra do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo vai te cobrir com a sua sombra e aquele que vai nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela não tem medo. Quando questionou o anjo, mas como isso vai acontecer? Ela não duvida de Deus. Ela duvida de si mesma. Ela reconhece a sua incapacidade. Eu não conheço homem algum. Portanto, como eu posso ajudar Deus? Este é o questionamento de Nossa Senhora. Repito, ela não duvida da ação de Deus. Deus tudo pode. Ela duvida de si mesma. Eu não conheço homem algum. Como isso vai acontecer? A palavra do arcanjo São Gabriel: não tenhas medo. O que vai acontecer é obra de Deus. É de Deus? Sim, então eu quero. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O sim de Maria é a fé de Maria. Ela acata, ela acolhe a vontade de Deus. Se coloca nas mãos dele, mesmo sem entender muito bem como tudo vai acontecer. Do fundo do seu coração, ela aceita o plano de Deus. Então, na quarta-feira, meditemos. Medite você. Eu aceito a vontade de Deus em minha vida? Colaboro com Deus na missão de propagar o reino dele neste mundo? Sou capaz de dizer cotidianamente um sim generoso a Deus, um sim livre e fiel a Ele, como fez Nossa Senhora? Na solenidade da Anunciação, não deixe na sua oração de suplicar a intercessão de Maria Santíssima, sempre Virgem, pelos nossos tempos difíceis. A palavra do arcanjo São Gabriel é oportuna para todos nós hoje, diante desta situação da pandemia. Não tenhais medo. E, ao mesmo tempo, a nossa obediência confiante em Deus. A nossa obediência e o nosso sim a Ele. Sim, mesmo as tribulações nós aceitamos e faremos dela crescimento na direção da salvação. Na quinta-feira desta quarta semana da Quaresma, meditaremos o Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. Este trecho do Evangelho nos traz o relato daquelas autoridades todas do povo, dos fariseus, mestres da lei, que relutam em acolher Jesus Cristo e reconhecer nele o Messias enviado. Jesus nos dá a sua identidade, ele nos dá a conhecer quem ele é. E ele diz: veio João, João era uma lâmpada. Vejam de novo o tema da luz que nós meditávamos desde o domingo. João era uma lâmpada, anunciou a verdade, iluminou a vida de tantos, chamando-os à conversão. E João foi rejeitado. Foi rejeitado e foi martirizado, porque anunciou, acendeu a luz da verdade. Jesus é muito maior do que João. E ele vem da parte do Pai para realizar neste mundo
a salvação, a remissão dos pecados, ele realiza sinais que João Batista não realizava. Jesus abre os olhos aos cegos, cura os doentes, faz andar os paralíticos. Jesus liberta os endemoniados. Jesus sacia o ser humano desde o mais profundo do seu coração, perdoando o ser humano de seus pecados. Todos estes sinais que Jesus realiza deveriam ser acolhidos pelos seus contemporâneos e, no entanto, não o eram. Apenas em Jesus, Filho de Deus feito homem, é possível alcançar a luz da verdade, da glória, da salvação, a vida eterna. E quem não quer ter a vida eterna? Ainda hoje muitos vivem como se eternidade não existisse. Vocês já devem ter ouvido pessoas dizerem, como eu já ouvi, morreu, acabou. Morreu, acabou. Será? O Filho de Deus veio a este mundo para nos dizer que o pecado é a morte e Ele é a vida, a salvação, a eternidade. É este o tempo favorável que nós devemos cuidar com responsabilidade do nosso interior, da nossa vida, das nossas relações com Deus e com os irmãos e irmãs, para vivermos a perfeição da vida cristã, a exemplo de Cristo mesmo, e assim um dia participarmos da glória do céu. Aquelas autoridades do povo pensavam num Messias que viesse salvar, libertar o ser humano nesta esfera da vida temporal, neste mundo. Por isso esperavam até um Messias que fosse uma grande liderança política, um novo rei Davi. Mas não é assim que Jesus faz. Ele veio para nos conduzir ao céu, à eternidade. E disso muito pouca gente fala. Você pensa na sua salvação? Como vai o mais profundo do seu coração, a sua alma, a vida na graça de Deus? Você está em paz, ou seja, em estado de graça com Deus e diante do próximo? Todas essas coisas nós precisamos meditar, meus irmãos e irmãs. Precisamos meditar sobre a superação dos nossos pecados. Existe em mim pecado mortal? Se o Senhor me chamar agora, se eu fechar os olhos para o mundo agora, como está o meu coração? Se estamos em pecado mortal, sabemos que a salvação não nos é dada. Como poderemos estar nesta luz da verdade que é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade? Como estaremos no seio da Trindade? É para a nossa responsabilidade que estas palavras nos são transmitidas. Cada um pense em como está conduzindo a sua vida cristã. É preciso suplicar o perdão e é preciso aceitar Jesus Cristo, coisa que aqueles contemporâneos de Jesus não faziam, relutavam em aceitá-lo. Na sexta-feira da quarta semana da Quaresma, novamente, as autoridades dos judeus tramando para encontrar um modo de entregar Jesus para ser julgado e condenado à morte. O Evangelho é João 7, versículos de 1 a 2, 10 e de 25 a 30. Não aceitam Jesus e não suportam aquilo que ele faz. Portanto, querem eliminá-lo. As autoridades exercem poder sobre o povo. Não querem
Jesus como concorrente, querem eliminar Jesus. Se consideram as maiores autoridades em termos de palavra para o povo. E, no entanto, Jesus tem a palavra que ilumina, que abre os olhos e que salva o ser humano. Todos rejeitam Jesus porque a sua origem é desprezível. Quem é esse homem? Ele vem de Nazaré, na Galileia, e pode vir algo de bom da Galileia? Galileia dos pagãos, de lá não vem nada de bom. É um homem como qualquer outro, filho de um carpinteiro. Quem ele pensa que ele é? No fundo, esta pergunta desdenhosa que as autoridades do povo fazem. E mais do que isto, além de desprezá-lo, o julgam como um herege, porque ele fala em nome de Deus. E como ele pode fazer isto? Chamar-se filho de Deus? Ainda hoje nós somos tentados a rejeitar Jesus. Desse mesmo modo. Escolhemos do Evangelho o que mais nos agrada e as palavras dele mais exigentes nós tentamos deixar de lado. É um modo sutil de rejeitá-lo. Quando ele nos fala de perdão, quando ele nos fala de obediência, quando ele nos fala de salvação, muitas vezes ficamos com medo, receosos e deixamos tudo isso de lado. Modos sutis de rejeição a ele. Ainda hoje somos tentados a crer em coisas supersticiosas, coisas mágicas. As autoridades do povo queriam um Messias mágico que salvasse num estalar de dedos. Muitos são os cristãos católicos que infelizmente vão atrás de superstições, vão atrás de promessas fáceis, de discursos fantasiosos, querendo curas imediatas e não querem o comprometimento com a pessoa de Jesus. Reflita, como tenho acolhido Jesus em minha vida? Sou capaz de acolher no cotidiano da minha vida o simples e exigente dom do amor salvador de Jesus Cristo? No sábado, para concluir esta quarta semana, o Evangelho será João, capítulo 7, versículos 40 a 53. As divergências de opinião a respeito da identidade de Jesus são muitas. Existe nas tramas que começam a surgir contra Jesus o desejo de julgá-lo por causa da sua origem humilde, ele é de Nazaré, mas também por causa do medo daquelas autoridades de se verem superados pela palavra que ele traz. Muitos do povo, por outro lado, o acolhem. Muitos reconhecem nele o Salvador. E até os guardas do templo, que não prendem Jesus para levá-lo às autoridades, dizem: ninguém jamais falou como ele. Ninguém jamais falou como esse homem. E por fim, Nicodemos, nesse evangelho, que é também fariseu, conhece Jesus mais de perto, também ele tenta impedir a inveja das outras autoridades que querem eliminar Jesus. Muitos o reconhecem. No meio do povo, dentre os soldados, nunca ninguém ouvimos falar como ele. E o próprio Nicodemos. Terminaremos esta semana nos perguntando: tenho acolhido a luz da palavra de Cristo com total
sinceridade de coração? Medite e reze sobre todas essas coisas. Desejo que seja mais uma semana fecunda de oração e de crescimento no conhecimento da Palavra de Deus e no amor de Cristo que quer nos levar da morte para a vida, da escuridão para a luz da sua graça. Deus te abençoe, te dê a perseverança e a fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.